E como último ponto de pauta aqui, gente, a gente precisa falar um pouco, né, o que foi essa semana, as coisas que a gente ouviu e teve que ouvir, né? Para quem acompanha aí a podosfera, que é um novo termo aí, né? Tem um podcast chamado Flow Podcast, onde um dos apresentadores, que tem o apelido de Monark, ele defendeu que o Brasil devia ter o partido nazista legalizado, né? Então, isso diante da Tabata Amaral, que é a deputada federal, e o Kim Kataguiri também, que é deputado federal, né? Parece que a Tabata até deu um deixa para lá, falando que era um absurdo, mas o Kim Kataguiri parece que deu lá uma passada de pano no cara e tudo mais. O fato é que o cara foi tirado do programa, tiraram o episódio do programa do YouTube, e o cara foi saiu da sociedade lá do Flow Podcast. Então, esse cara aí é um nazista, né, desempregado atualmente. O certo é que ele recebeu solidariedade, né, de algumas pessoas, como esse Adriles, que era também, né, comentarista no canal da Jovem Pan, no canal Pago. Então, a gente está falando aí de um fascismo brasileiro dando as suas caras em pleno ano eleitoral. Né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa situação, né, e o que vocês veem, o que isso se reflete com relação, né, ao que a sociedade brasileira vivencia atualmente. Né? Eu acho que não tem como a gente não pensar nisso. Quem gostaria de começar? Vai, Monteiro. Edu? Não, tanto faz. Vai lá, Monteiro. Vai lá, Monteiro. Você já está no destaque aí? Você já está no destaque aí, cara, por favor. Não, gente, infelizmente a gente vive uma sociedade, infelizmente, da intolerância, né? A gente fica num momento que esse tipo de coisa, o que é mal para a humanidade não deve nem ser mencionado, entendeu? Eu não gosto de nem falar a palavra para não dar patrocínio para os canalhas, entendeu? Então, é crime, acabou. O que sofreu o Vitinho no São Paulo, a torcida do São Paulo não pode jamais permitir uma coisa dessa. O ser humano não pode mais conviver com o racismo e com o que configura o que esse rapaz aí do Flow incentivou ou propôs. A política brasileira ela já está tão baixa com esse viés de extremos, né? De defesa de personalidades e não de projetos, que está levando a gente a um país realmente do combate do homem contra o homem, praticamente. Então, é triste de ver. Tenho uma filha de 9 anos de idade, que eu sonho para ela sempre um país melhor, e um rapaz como esse, que tem a audiência que tem no canal dele, que é um canal respeitado em termos do que eles estavam procurando fazer antes do episódio. Vamos colocar em dois contextos. Ele estava levando algumas personalidades da política, do esporte, do meio empresarial, do meio do jurídico, do meio dos deputados e senadores, etc. e tal, e foi extremamente infeliz. Eu tenho muitas restrições, porque em relação ao que ele falou, é extremamente condenável, acho que não vale muito esforço. Mas eu fico imaginando o seguinte: eu sou um chefe de Estado, me fazem um convite para eu num podcast. Tá, no mínimo que eu vou fazer, deixa eu pesquisar quem é esses caras aí. Aí tá ali um cara, moleque é descolado, fumador de maconha. Não vou. Porque nada contra em relação a ele fazer na vida privada dele, mas ele fazer isso ao vivo. Se a gente for seguir, se você é legalista e realmente quer preservar o país, sendo um país igual para todos, que todos respeitem a lei, hoje, apologia às drogas é crime no país. Então, eu, como representante do Estado, eu jamais posso ir lá. E quando eu vou lá como um chefe de Estado, mesmo que eu vá me apresentar como um candidato, por eu ser o chefe de Estado, a lei me obriga a dar voz de prisão para ele no ato.
Então, é uma série já de erros que estavam acontecendo ali e que a gente vai silenciando pelo ibope que a internet vai dando. Então, assim, enquanto o cara está com 30 milhões, 40 milhões de seguidores, as empresas estão indo colocar o dinheiro lá. As pessoas estão indo lá e tudo mais. Tudo bem, o cara tomou uma atitude condenável, mas as empresas já estavam erradas de estarem lá. É só isso que eu quero dizer. O canal já estava errado na concepção. Porque o cara estava cometendo um crime em pleno ao vivo de todos os dias dele. Aí você vem, o artista pede para tirar do canal. O historiador que foi lá pede para tirar do canal. Perfeito, por um ato condenável dele sobre esse assunto que é um trauma para a humanidade. Não tem nem que ser questionável. Ainda mais em falar que isso tem que entrar numa discussão política. Mas o que ele fazia já como cidadão já estava errado em todos esses podcasts desde o 1. Então é só isso. Eu acho que é condenável, tá fora. O canal, provavelmente, eu vi um vídeo deles hoje, o que vai ser do Flow e tal. Levaram até um professor de Israel lá para explicar e dar uma aula o que é o Holocausto e por que isso jamais deveria sair da boca de uma pessoa que tem um mínimo de consciência e como até pedagógico, mas eu acho que é muito pouco. O canal vai continuar, talvez em um outro formato, talvez não com essas irresponsabilidades que eles faziam lá, e que espero que comecem a trazer assuntos positivos para uma sociedade melhor. Muito bem. E você, Edu? Não, é assim, eu acho que só um pouco, só para não deixar passar, ô Patomate, eu sou antiproibicionista, se defendo a legalização de todas as drogas. Acho que a sociedade lidaria melhor com as drogas sendo legais, primeiro porque você poderia arrecadar impostos e os problemas de saúde decorrentes do uso abusivo das drogas, você poderia investir no sistema de saúde. A guerra às drogas no mundo todo gerou morte da população mais pobre, aqui no Brasil, da juventude, o extermínio da juventude negra. Então, mas só para polemizar um pouquinho. Edu, eu concordo com isso inteiramente, tá? Eu acho que o debate sobre a legalização das drogas, ela tem que ser... Já passou da hora de ter no Brasil. Só que, assim, hoje, o que a gente viu lá foi algumas defesas de legalistas. Se você for legalista, hoje o que o cara estava fazendo lá é errado. Então, e você, como chefe de Estado, quando você vai lá fazer uma entrevista e o cara começa a fumar na sua frente, a lei administrativa do Brasil, o direito administrativo, pena que o Léo também não está aqui hoje para colocar, mas se você não dá a voz de prisão para o cara você responde por omissão. Você responde por omissão, que também é crime, entendeu? Então, é só assim, o debate tem que ter, concordo com você, passou da hora. Se fosse legalizado as drogas, o que ele estava fazendo lá estava correto, mas ele já estava errado do podcast 1 pelas leis que nós temos hoje. Né? Não, entendi. Entendeu? Na verdade, eu não acompanho o podcast lá, mas enfim, pelo que eu vi, eu acho que assim, só para dar uma precisada, eu acho que nas coisas, porque a coisa acaba nas redes sociais, o cara ele talvez ele até defenda ideias fascistas, nazistas, eu não conheço, mas na fala dele, ele fala que, pelo menos a fala que eu vi, né, o trecho que eu vi, ele diz que ele é a favor do direito de se ter um partido nazista. Ele não falou que ele iria aderir a esse partido, ele se diz a favor do direito. E aí eu acho que cai numa discussão do filósofo Karl Popper, que é o paradoxo da tolerância. O fascismo, o nazismo, é uma ideologia claramente intolerante. Ela defende, objetivamente, o extermínio de outros grupos sociais. Né? No caso do nazismo, os judeus, não só os judeus, os comunistas, muitos comunistas morreram durante o período do Hitler, na Alemanha. Então, o que diz o paradoxo da tolerância? Se você tolera
os intolerantes, quando os intolerantes tomam o poder, eles acabam com os tolerantes. Então, é um paradoxo. Então, assim, não dá para admitir a defesa desse tipo de coisa que o cara defendeu. Ele tá, então, assim, com esse tipo de gente que defende o extermínio de outros grupos sociais, a gente tem que ser intolerante, sim. Nesse caso, cabe a intolerância, para que a gente preserve uma sociedade tolerante. E aí, eu acho que tem. Eu sou assim, eu tenho uma visão otimista do Brasil. Eu acho que se a gente olhar, nós estamos em 2022, 20 anos atrás, a gente estava no governo Fernando Henrique Cardoso, final do governo Fernando Henrique Cardoso, e a gente tinha a possibilidade do Lula ser presidente, que nem a gente está vivendo hoje. Há 20 anos atrás, jovens, não só jovens, mas, enfim, casais homoafetivos, eles tinham muito mais dificuldade de expressar a sua sexualidade, né, a sua orientação sexual, dar um beijo no namorado, ou a namorada dar um beijo na namorada, na rua, era muito mais difícil do que é hoje. Ou seja, eu acho que a sociedade avançou nos últimos 20 anos. Só que assim como a gente fala da questão dos direitos das mulheres, como a gente fala da questão racial, né? Hoje nós temos cotas nas universidades. Pela primeira vez, em 2019, pela primeira vez na história do Brasil, tem maioria de negros nas universidades públicas. Eu lembro, da periferia de São Paulo, lá do Grajaú, Jardim Caraí, ouvia os Racionais, tinha a música... Era a intro do disco, acho que era assim, apenas 4%, nas universidades públicas, apenas os 4% dos estudantes são negros. 4%. Isso eu acho que é 92, 90 e pouco, enfim, anos 90, 4%. Hoje, a maioria dos estudantes das universidades são negros. E que bom que é assim, porque a sociedade brasileira ela é maioria de negros. Então, a universidade tem que refletir o que é a sociedade. Então, acho que a gente avançou nos últimos anos. Só que esses avanços, eles vêm também... existe uma reação contra esses avanços, né? E aí, assim, a imprensa, setores importantes da sociedade tiveram um papel, porque essa coisa que esse cara falou, o Bolsonaro já falava lá na Jimenez, lá no Rede Pop, TV... Super Pop, há quantos anos atrás? 10, 15 anos atrás, falava as atrocidades desse tipo. Então, assim, e ele, enfim, ele era um cara que cultivou essa intolerância e aí, quando ele começou a despontar para ser candidato à presidência, começou a crescer, muitos setores normalizaram ele. Falaram assim, não, ele fala essas coisas, não, mas como presidente, não, vai ser outra coisa, o pessoal vai controlar ele. Tipo assim, é a primeira vez que assim, o cara fala o que ele vai fazer, e as pessoas falam, não, ele não vai fazer isso que ele está falando, não. E aí, assim, então, aí o que acontece? Acontece que quando um cara intolerante como o Bolsonaro chega à presidência da República, outras pessoas que antes estavam no armário, esses intolerantes que estavam dentro do armário, esses fascistas, eles se sentem legitimados para falar. O presidente fala, o presidente da República falou há uma semana, 2 semanas, na live dele, que chamou nordestino de pau de arara. Então, assim, então, por isso que nós temos um compromisso fundamental esse ano, derrotar o Bolsonaro, não importa com quem que seja.
Nós precisamos derrotar o Bolsonaro, virar essa página, jogar para dentro do armário de volta essa turma. Então, eu acho assim, como eu falei assim, eu sou otimista. Eu acho que nós vivemos essa página ruim, e vivemos retrocessos importantes. Esses caras não vão largar de mão essa coisa. O Bolsonaro não vai largar a presidência facilmente. A gente viu o que o Trump fez nos Estados Unidos, né, o 6 de janeiro, 4 de janeiro, lá, que ele tentou dar o golpe. O Bolsonaro vai tentar fazer isso aqui também. Mas, enfim, por isso que eu acho que a gente precisa juntar mais as forças democráticas, populares, as forças do centro, né, da centro-direita, quem tem algum nível de compromisso com uma institucionalidade mínima, não é nem com a democracia, é com uma institucionalidade mínima, claro, que o Bolsonaro não tem. Então, acho que esse é o nosso desafio esse ano. E aí, só para fechar, parabéns ao Partido dos Trabalhadores, que hoje completa 42 anos. Verdade. Muito bem. Guilherme, suas considerações aí. Vou também muito na linha do que o Edu falou. Com relação ao Monark, eu acompanhava o Flow Podcast, eu descobri esse podcast na pandemia, ele acabou virando, justamente peguei a ascensão, né, quando ele virou o maior podcast do Brasil, posto que agora ele já não tem, que é o Podpah, o Lula deu a entrevista alguns meses atrás, mas de qualquer jeito, então eu sei, eles estão em segundo lugar, o segundo podcast mais visto. E o tal do Estúdio Flow, ele não é só, ele é um conglomerado, na verdade, não é só o podcast lá dos dois, eles têm vários outros podcasts afiliados a ele, um deles, inclusive, de esportes, que é o Flow Esporte Clube, que era um dos comentários, tinha um contrato com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro para comentar o Campeonato Carioca. Depois desse episódio, a FERJ rompeu o contrato com os caras. Sobre a fala em si do Monark, eles além do YouTube, eles publicavam naquele canal Twitch, que é um canal muito do público de games, e a entrevista ficou lá mais uns dias, agora eu vi que tiraram também. Mas eu pude acompanhar o diálogo inteiro dele, tá? Não saiu tanto, mas depois ele segue na mesma linha, que é essa linha que o Edu falou. Ele nunca fala, eu sou nazista, eu acho que o nazismo é correto. Ele fala, inclusive, o contrário. Eu acho que o nazismo é errado, eu discordo. Porém, ele parte de um princípio que é muito comum nos Estados Unidos, que vem dos Estados Unidos, que é essa ultra-liberdade de expressão, porque lá nos Estados Unidos, pela Constituição deles, eles têm muito essa cultura de você... Se você não desce a porrada em ninguém, você pode falar o que você quiser. De uma forma jogada, é isso. Então, por isso que nos Estados Unidos a gente vê, garantido por lei, manifestação nazista, alt-right, os fãs do Trump lá com bandeira nazista, Ku Klux Klan, e esse tipo de coisa. Porque lá eles param esse princípio, o princípio que o monarca tem é isso, é de que, independente da besteira que você fale, você pode defender a coisa mais tosca do mundo, incluindo o nazismo, e tudo bem. E você deve ter esse direito desde que você não agrida ninguém. Tá? Eu obviamente discordo, porque eu acho que é ilegítimo, certos discursos não devem ser levados à esfera do debate, tá? Até porque, para mim, palavras e o próprio discurso já é uma forma de violência, em determinados casos. Acho que é isso que o caso do Monark tem que ser, que tem coisas que nem ao debate público devem ser levadas. Tá certo? Ele que responda, eu acho que ele responda civilmente, criminalmente. Também não acho que ele é um nazista propriamente dito, mas ele tem que aprender, espero que ele aprenda esta lição e as pessoas que pensam como ele também. Quem pensa como ele, claramente, assumidamente, e que falou isso no mesmo podcast, que infelizmente não está tendo a mesma repercussão, mas eu espero que ele sofra alguma punição, é o senhor deputado federal Kim Kataguiri. Exatamente. Porque a Tabata Amaral, com todas as discordâncias político-ideológicas que eu tenho com ela cumpriu o papel civilizatório naquele debate. Isso eu não posso tirar dela. Tá? Ela chegou e perguntou, ela discordou dos dois, apontou os erros dos dois, e ela perguntou, olha, você acha que que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo? Ele falou com todas as letras, acho. Por quê? Para ele, é isso. Para ele, você não... A visão dele, que eu também discordo, é que isso, você não pode... É mais fácil você combater uma coisa você deixando as pessoas falarem, e a própria sociedade recriminaliza culturalmente. É uma bobagem. Tá? Porque se você não tem uma resposta física, moral, concreta, aquilo ali se prolifera. É o que a história mostra, é o que a história ensina. Espero que o senhor Kim Kataguiri responda com relação a isso. E também o caso desse verbo bolsonarista, esse Adrilles Jorge, tá? Que não é de hoje que esse cidadão, essa corja,
aí que saiu dos esgotos, né, do jornalismo brasileiro, dessa rede aí inominável que é a Jovem Pan, que surgiu como bastião do fascismo brasileiro, tá, que contribui, tenho certeza, contribuiu muito por esse aumento de 270% nos grupos neonazistas que teve no Brasil durante o governo do Bolsonaro. Tá? Esse daí que fez a mesma coisa. Eu vi também o vídeo inteiro dele, ele também fala, não, eu não sou nazista, nazismo é um absurdo, mas aí eles vêm com aquela cartada de que, não, mas veja bem, o comunismo também defende, matou não sei quantos milhões de pessoas. O Guilherme, tem que cobrar o Estadão, né? Porque era uma escolha muito difícil, né? Tipo, entre um fascista e um professor, era uma escolha muito difícil. É a esgotosfera da mídia brasileira, do jornalismo brasileiro, que monopoliza a liberdade de expressão no Brasil, essas famílias da grande mídia, que são corresponsáveis por essa tragédia que está tendo aí. Tá? Esse Adriles Jorge, ele pode falar isso, ele repercute o mesmo discurso fácil, anticomunista, totalitarismo, coisa que eu combato veementemente, que infelizmente isso caiu na boca do liberalismo de um certo senso comum, e ele usa os bons e velhos, os dog whistles, para também usar um termo que veio dos Estados Unidos, que é isso, você faz certos gestos que esse subgrupo vê e se sente representado. Aí vem os aí vem o White Power, que outros membros vêm o Bolsonaro tomando um copo de leite, também todo esse lixo que vem lá da América do Norte, tá? Que vem aqui, que agora está cada vez proliferando, né, aqui no Brasil. É o bom e velho fascismo brasileiro, tá? Felizmente ainda não vi o pronunciamento do Olavo de Carvalho com relação a isso, né? O Olavo de Carvalho não se pronunciou, graças a Deus. Mas é isso, cara, esse bando de gente aí, pelo menos, eles cruzaram uma linha, tá? Que eles serão punidos, né? Porque o Monarca, ele não pode ser demitido porque ele era dono de metade do estúdio. O Monteiro, o Olavo de Carvalho só vai se pronunciar agora se ele psicografar, porque ele já foi. Exatamente. Foi um silêncio sepulcral dele. É um silêncio sepulcral do Olavo de Carvalho, vamos celebrar. Tá certo? O Monarca, ele não foi demitido, o sócio dele, o Igor 3K, que é quem mandava com ele, vai continuar, vai comprar a parte dele. O Adriles, pelo menos, perdeu o emprego dele, foi demitido. Por quê? Eu vou até encerrar minha fala. Eles mexeram, o nazismo ele mexe diretamente com uma comunidade, tá? Que tem, e não estou dizendo que eles estão errados inteiros, mas eles têm, e outros grupos que deveriam ter também não têm, que é a comunidade judaica, que tem muita influência, muito poder dentro das estruturas do capitalismo brasileiro, dentro das estruturas do Estado, tá? Eles se organizam, tem toda uma mídia que justamente está com razão, sempre levanta essa questão da visão do oprimido sobre o nazismo, tá? Por isso que eu falo, a gente cita vários outros exemplos de gente, o Bolsonaro, ele pode falar piada de racista, ele faz piada racista, ele faz piada preconceituosa, ele é machista, ele é homofóbico, ele não fala nada da comunidade judaica, ele não fala nada do Estado de Israel. Porque essa é uma... Eu só espero que... Eu não acho que a comunidade judaica está errada nisso. Eu só espero que outros grupos oprimidos na sociedade brasileira comecem também a ter a mesma voz e o mesmo poder de pressão que a comunidade judaica tem. Muito bem. Não tenho nada. Tony, só uma coisinha, porque eu não sei se o Bassani, se eu me expressei mal, o Bassani acho que ficou com a impressão de eu defender o direito do cara, não. Eu disse exatamente o contrário, tipo assim, não podemos tolerar os intolerantes. Esse é meu ponto. Fogo no Saci. Teve uma reportagem hoje, Tony, para encerrar, vendo nesses canais e tal, que estava mostrando qual é a diferença, né, do Brasil e dos Estados Unidos falar sobre isso. Lá eles têm a primeira e a segunda emenda sobre a liberdade de expressão. E tinha na época do Trump, uma manifestação defendendo o movimento, e um policial negro segurando o lado contrário, que estava tentando agredir os pseudo aí nazistas, né? E um policial negro segurando. Aí os comentários estavam mal a história mostra, né? Que esses caras chegam no poder, o primeiro a morrer é esse policial, né? Mas ele estava ali cumprindo com o dever dele de dar o direito da manifestação a esses caras. No Brasil, isso é crime, graças a Deus, porque realmente um mal que a humanidade sofreu aí, que a gente jamais pode pensar em cogitar que isso tenha alguma possibilidade de a gente debater isso num ambiente político.
Eu estava tentando procurar aqui o nome de uma série que a Netflix passou um tempo atrás, que era uma brincadeira com a sociedade moderna, né? Era literalmente não lembro se era um filme ou foi uma série, que era Hitler, tem uma explosão no meio de uma praça e surge um personagem vestido de Hitler. E aí todo mundo, é caricato, é um cara caricato, é uma caricatura, todo mundo meio que dá risada, papapá, e ele começa a impor as suas ideias. E o final do filme ou da série, ele já tem vários seguidores. E que aí o final desse filme, dessa série, provoca: será que é mesmo só apenas uma caricatura ou era ele mesmo? Então, assim, que fique a advertência, porque, como disse o Edu aí, se a gente piscar uma faísca de coisas ruins, capaz de surgirem personagens que vão nutrir aí o sonho de muitas pessoas que estão no armário guardadinho ali, e que é muito perigoso numa sociedade que a gente vive hoje.